E olha só, nesse momento eu quero convidar você para nós refletirmos na palavra de Deus no livro dos Juízes. Nós vamos começar lendo no capítulo 13, Juízes capítulo 13, vamos ler os versos 24 e 25, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos conversar um pouquinho aqui, baseado na história de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, né? E vamos refletir um pouco na história dele. Juízes, capítulo 13, versos 24 e 25. O texto está aparecendo aí na tela. E a palavra de Deus, ela diz assim: depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou como, irmãos? Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a empoderá-lo em Maanedã, e Maanedã fica onde? Entre o quê? Zorá e Estaol. Amém, irmãos? E aí você pode deixar sua Bíblia aberta aí. Mês dos jovens, na Convenção Batista, mês de agosto, não é o mês do cachorro louco, amém, irmãos? Que diz, aí fora é o mês do cachorro louco, mas aqui é dos cachorros bonzinhos, amém? Aqui é dos cachorros abençoados, os nossos queridos jovens, mês dos jovens, e nós estamos aqui com muita gratidão celebrando a Deus pela vida de cada um dos nossos jovens, e eles terão aqui, como já tivemos uma participação bonita aqui, celebrando também na evangelização, e nós somos gratos a Deus. E nesse mês dos jovens, queria começar hoje refletindo, irmãos, então, não só para os jovens, mas para toda a igreja, na vida desse personagem chamado Sansão. Por quê? Porque Sansão, ele era um jovem muito promissor, que acabou mal. Sansão, a história de Sansão fala de um jovem que era muito promissor, mas que acabou a sua vida, literalmente, ele terminou sua vida no meio das ruínas, terminou a sua vida em ruínas. E a história dele, a história desse personagem, desse jovem, ela está descrita aqui no livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, são 4 capítulos, e esses 4 capítulos estão aqui na Bíblia porque eles nos servem, irmãos, de alerta, são capítulos de alerta. E alerta para o quê? Alerta para a importância e a seriedade das escolhas que nós fazemos na vida. Amém, irmãos? Escolhas, um alerta sobre a importância e a seriedade das escolhas. Jovens, a nossa vida ela é construída com base nas decisões que nós tomamos no nosso caminho. E a palavra de Deus aqui, a biografia deste jovem Sansão está aqui para mostrar a importância dessas escolhas. E o texto que nós lemos aqui de Juízes, capítulo 13, Juízes 13 fala de como ele nasceu de forma miraculosa, de como ele foi escolhido no ventre já antes, no ventre da sua mãe. A mãe dele era estéril e Deus deu de presente esse Sansão para esse casal. E aí o capítulo 13 conta essa história desse nascimento miraculoso, que Sansão era um jovem escolhido por Deus desde o ventre. Ele era um nazireu. O nazireu é alguém separado, a palavra significa literalmente separado por Deus para um propósito. E ele era um jovem, então, já nasceu separado, consagrado, e Deus tinha um propósito para a vida dele, usá-lo na libertação de Israel, porque o povo de Deus naquela época estava vivendo uma das suas piores crises de sua história. E aí, diz o texto aqui no capítulo, em Juízes 13, que a mãe dele então deu
à luz um filho, ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. O texto diz que esse menino consagrado, ele cresceu. Mas o restante da história nos ensina que ele não amadureceu. O menino cresceu. O corpo dele se desenvolveu. Qual era o grande dom de Sansão? Escola Bíblica Dominical, você tem que saber. Qual era o grande dom de Sansão? Força. A força dele era proporcional ao tamanho do cabelo. O menino cresceu, cabelo cresceu, ele virou aquele incrível Hulk, ele só não ficava verde. Às vezes ele ficava verde de raiva, fazia bobagem. Mas ele cresceu, o corpo cresceu, o menino cresceu. Mas a grande questão da vida desse jovem é que ele não amadureceu. O corpo se desenvolveu, mas ele continuou um menino. Ele continuou tendo a cabeça de um menino. Porque, irmãos, crescer é diferente de amadurecer. Envelhecer é diferente de amadurecer. Tem gente que cresce e envelhece, mas nunca amadurece. E aconteceu com Sansão. E hoje em dia, a gente precisa tomar cuidado, porque isso que aconteceu com ele pode acontecer com a gente. A gente cresce, a gente envelhece, o cabelo cresce, depois cai, amém? Cresce, depois cai, mas a gente não amadurece. Ele continuou um menino. E a história dele mostra como um jovem promissor e abençoado, porque ele era separado e abençoado por Deus, ele recebeu o dom do Espírito Santo. No texto que nós lemos, diz que o Espírito do Senhor passou a empoderá-lo. Um jovem promissor e abençoado, mas que não amadurece, e que não só cresce, mas não amadurece, pode acabar mal. E a história de Sansão nos ensina isso. O nome de Sansão significa ensolarado. Olha só, sabia? Sansão significa ensolarado ou brilhante. No capítulo 13, olha o que diz o capítulo 13, verso 1, Juízes 13, verso 1. Capítulo de crise da história do povo de Deus. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Era uma época de crise, era uma época de escuridão política, escuridão moral, escuridão espiritual. E aí Deus faz essa promessa para os pais de Sansão. E aí no verso 2, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor para eles, para o Manoá e para sua esposa, prometeu esse filho. O filho veio, o filho nasceu, e no meio daquelas trevas, qual é o nome que a mãe põe no menino? Ensolarado. O capítulo 13 gera uma expectativa no leitor da Escritura, dizendo: brilhou o sol da esperança, com a intervenção de Deus, porque Deus não abandona o seu povo, amém, irmãos? Deus não abandona o seu povo. E aí Deus intervém, o anjo do Senhor intervém, e aí nasce esse menino. Hoje está um dia Sansão, né, irmãos? O dia está Sansão, hoje o dia está ensolarado. Luz no meio das trevas. Essa é a expectativa que se cria, e aí nasce esse sol
da esperança para o povo de Deus, pela intervenção de Deus no meio de Israel. Mas a história de Sansão, como eu falei, esse menino, esse sol, agora ele vai crescer, mas ele não vai amadurecer. E a história de Sansão é a história que mostra como aquele que era o ensolarado, era o brilhante, ele foi se escurecendo ao longo da sua caminhada. Aquele sol foi perdendo o brilho, foi perdendo seu brilho, foi perdendo sua luz, e aquele jovem, escolhido por Deus, amado por Deus, abençoado por Deus, aquele jovem, ele acaba, meus irmãos, no meio das ruínas, e para quem conhece a história vai lembrar, no fim de sua vida, de uma vida curta, Sansão comete suicídio. Ele que era o que nasceu para brilhar. E a vontade de Deus era que ele fosse um instrumento para salvar e abençoar Israel. E ele foi se perdendo ao longo desse caminho. Um jovem abençoado e promissor acaba literalmente no meio das ruínas. E tem duas palavras que caracterizam, eu acho que caracterizam a vida deste jovem. Duas palavras: insensatez e desperdício. Insensatez, porque o Sansão, ele vai fazendo escolhas insensatas, impulsivas na sua vida, e a sua insensatez vai fazendo aquele sol que era para brilhar, vai escurecendo, ele vai se colocando no meio de muitas confusões, e ele vai se afastando daquele propósito de Deus, e a sua vida termina como um grande desperdício. Não é triste, irmãos? Por causa de decisões desastradas, vai virando um desperdício. Por causa do pecado, porque vai se deixando enredar pelo pecado, se envolvendo no pecado. Era um jovem que nós poderíamos chamar, ele se tornou um jovem mundano, um jovem de Deus, mas mundano. E aquele projeto de Deus, aquilo vai se perdendo e aquilo termina num grande desperdício, porque ele poderia ter feito infinitamente mais com tudo que ele recebeu de Deus, daquilo que ele acabou fazendo. Insensatez e desperdício. Tem uma palavra, quando a gente lê esses 4 capítulos aqui de Juízes, tem uma palavra que se repete na biografia de Sansão, e que eu acho que o Espírito Santo coloca aqui de propósito, que é a palavra descer. Descer. Aquele sol que nasceu, aquela grande expectativa, aquela promessa de que no meio das trevas um sol de esperança agora vai brilhar, vai descendo, vai descendo, vai descendo, com suas escolhas, com sua irresponsabilidade, ele vai descendo, e aí a sua vida termina como uma vida tão promissora, acabou se transformando num desperdício de vida. Descer. Suas escolhas e movimentos levaram ele a descer. As referências são descidas geográficas, são termos geográficos, mas toda vez que ele desce, dá ruim. Quando ele desce geograficamente, ele também desce espiritualmente. É uma ladeira abaixo a vida do Sansão. É a história de um homem e de um jovem que tinha tanta promessa, tão promissor, e ele acabou descendo os degraus da sua vida. Se não, veja aí,
no capítulo 13, guarda, é o capítulo da introdução, o sol brilha, o ensolarado chegou, amém, irmãos? Chegou o ensolarado, aí diz que o menino cresce, mas ele amadurece? Não, ele só o quê? Ele cresce, ele vira um musculosão, né? Eu não sei se os retratos estão certos, se ele era tudo aquilo mesmo, cabeludão, musculoso, né? Mas ele não amadurece. Aí o capítulo 14, capítulo seguinte agora, olha o que diz aí, a primeira palavra no verso 1, capítulo 14, verso 1, diz o quê? Desceu. Desceu. É uma referência geográfica, mas desceu para onde? Ele desceu Sansão a Tímina. Tímina é uma cidade filisteia. Quem são os grandes inimigos de Israel? Quem? Os filisteus. Esse menino foi chamado por Deus, Deus o abençoou, Deus fez ele com uma luz brilhante assim, deu poder para ele, empoderou ele com o Espírito Santo para ele libertar Israel de quem? De quem? Dos filisteus. Menino cresceu, amém, irmãos? Mas não amadureceu. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por o quê? Peraí, Sansão, peraí, acho que você não está entendendo, menino. Você vai fazer aliança com o inimigo? Mas o coração fala mais alto do que a vontade de Deus, amém? Nele falou. O coraçãozinho dele começou a falar mais alto do que a vontade de Deus para ele. E aí, ele desceu. Capítulo 14, verso 5. O que diz aí? Desceu. Olha como está descendo. Olha a descida, olha a ladeira abaixo. Desceu, pois com seu pai e sua mãe a Tímina. E olha aqui, ó, jovem e toda a igreja. Meu irmão, quando você começa a tomar decisão ruim na sua vida, e quando você opta pelo pecado ao invés da vontade de Deus, e você começa a descer, você desce sozinho ou você arrasta gente com você? Porque agora no verso 5, ó, desceu, pois, com quem? Com seu pai e sua mãe a Tímina. Porque o pai e a mãe eram contra esse casamento aqui. O pai e a mãe falaram assim: não, filho, pensa bem. Pensa bem, em Israel não. Aqui em Israel tem moça bonita aqui, meu filho, fica aqui em Israel. Não, o meu coração está lá em Tímina. E aí quando a gente desce, a gente vai levando gente com a gente na descida. Jovens, quando vocês fazem o que é mal diante dos olhos do Senhor, vocês vão arrastando gente com vocês. E o primeiro impacto é sempre no pai e na mãe, não é verdade? O primeiro impacto de decisão ruim é no pai e na mãe, que são arrastados juntos para Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Ele matou o leão. Lembra dessa história que ele matou o leão? 14:7. O que diz aí? Desceu. E falou àquela mulher, e dela se agradou. Desceu. 14:10. O que diz aí? Descendo. Desceu, está descendo, continua descendo. Vai descendo, meu filho, com as tuas decisões, cuidado. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam a fazer os moços. E ele vai descendo, até que chega a palavra de Deus, e Deus vai agindo no meio de tudo aquilo, transformando decisão maluca em vitória. Deus tem paciência e amor. Deus vai dando chances para esse jovem, até que chega uma hora que ele faz a descida fatal. Vai descendo. E aí chega uma hora que ele faz a descida fatal. Capítulo 16. Olha o que diz o verso 4.
capítulo 16, o verso 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou, se apaixonou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava o quê? Aí a história vocês lembram, né? Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Ela mora onde, irmãos? Aonde ela mora? No vale. Para chegar no vale tem que fazer o quê? Tem que descer. Você desce, você vai descendo. Você vai descendo, você está tomando decisão insensata. Você está agindo no impulso, você está sendo inconsequente. Você tem Deus, tem o Espírito de Deus, mas você vai jogando tudo isso fora, porque você vai dando prioridade para o teu coração, não para a vontade de Deus, para os teus desejos, não para a vontade de Deus. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo, chega na descida fatal. Quando ele se apaixona agora por uma outra mulher filisteia, chamada Dalila. Dalila, alguns estudiosos dizem que o nome dela vem do termo hebraico dalal, que significa enfraquecer. Se apaixonou por aquilo que te enfraquece e te empobrece. Se apaixonou. Triste, né, irmãos? Eu leio a história de Sansão com uma tristeza no coração e um temor, porque eu falo assim: Senhor, em nome de Jesus, me dá graça para eu não virar Sansão. Senhor Jesus, me dá graça para eu não me transformar num Sansão. Que o Senhor tem propósitos, tem projetos, o Senhor quer usar para a tua glória. Mas a gente vai desperdiçando nossa vida com decisões e o pecado, e aí o sol, há 10 anos atrás eu era um sol que brilhava, levava esperança, luz, mas eu vou enfraquecendo e a luz vai apagando e vai murchando e chega uma hora que você já está irreconhecível. E longe da vontade de Deus, longe dos caminhos de Deus, longe dos propósitos de Deus, e está lá apaixonado pelo que te destrói. Porque, meu irmão, brinca com o pecado para ver. Brinca. E você vai ver se o pecado não vai te engolir. Porque o pecado engole, irmão. O pecado engole. É a armadilha que prende a nossa vida e torna a nossa vida, infelizmente, um desperdício. Essa Dalila é curioso porque ela descobriu o segredo da força dele, que eram as suas madeixas, 7 tranças, seu cabelo comprido, e ela descobriu. Mas olha que curioso, ele desceu para Dalila, nós lemos ali no verso 16:4, a descida fatal, ele se apaixona, mas quantas vezes ele desceu para estar com ela? Sabe quantas vezes, meus irmãos, ele desceu? Ele insistiu em descer 4 vezes. E na 4ª vez da sua descida, foi a descida final. A descida fatal, e ele insiste, porque assim, ele desceu, se apaixonou. Olha só a história, irmãos. Aí, ele quer estar com ela, ele quer casar com ela, ele quer a mulher da minha vida, é aquela coisa, se apaixonou por uma filisteia, e está lá. E aí os príncipes dos filisteus falam para ela assim: nós vamos te dar 1.100 ciclos de prata, cada um, para você trair ele e descobrir o segredo da força dele. Aí ele desce a primeira vez, aí ela fala assim: querido, amorzinho, momô, ele está lá, está deitado no colo dela. Ela alisando o cabelo: momô, e aí, pá? Escuta, qual é o segredo da tua força? Aí ele começa a brincar com ela.
O segredo é assim, se você me amarrar com fio de pendurar roupa, aí eu não, entendeu? Se você me amarrar assim, eu perco a força. O que ela faz? Ela amarra. Tinha soldado filisteu no closet, esperando o sinal dela. Ela amarra o cara. E ela fala assim, Sansão, ele está dormindo. Ela fala assim, Sansão, os filisteus estão vindo. Ele levanta e rompe as cordas. Aí ele vai embora. Você já não ficaria desconfiado, irmão? Hã? Você fala assim, cara, tem coisa errada aqui, bicho. Tem coisa errada aqui. Tinha soldado no closet dela. Peraí, o que está acontecendo? Ele tentou me amarrar e o que ele faz? Ele se arrepende? O que ele faz? Volta. Segunda vez. Momô. Como é que é a força? Você fica brincando comigo, você não me ama. Você não me ama, que você não me fala o que você tem aí de força. Como é que se você me amasse, esses são os argumentos dela. Aí ele fala, não, o negócio é o seguinte, se você pôr um pino de tecelão aqui nas minhas tranças, aqui assim, ó, aqui aí acabou a minha força. Ele está dormindo, ela faz o quê? Pino de tecelão, soldado de novo no closet, e amor, os caras estão vindo. Ele pega e se liberta, e ele vai brincando com ela, terceira vez, ele vai embora, volta. Você voltaria, irmão? Você acredita que o sujeito voltou? Voltou uma terceira vez. E aí ele voltou uma quarta vez. E aí essa quarta vez foi o momento final. Quando diz a palavra de Deus de um modo assim, muito triste. Capítulo 16. Capítulo 16. Verso 20 e 21. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado. Aí ela já tinha rapado o cabelo dele, porque ele falou assim, a força está no meu cabelo, eu sou nazireu, eu sou consagrado a Deus, e a força está no meu cabelo. Aí ela rapou o cabelo dele. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Foi brincando com o mal, achando assim, não, me livro, não, a gente dá um jeito depois, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Para mim essa é uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. O Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele. Verso 21, a descida final. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. E fizeram o quê? Descer. A descida final, irmão. Quando agora aquele sol, aquele que era para ser o ensolarado, o brilhante, por causa de suas decisões tão insensatas, pecaminosas, foi descendo, e a fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere, no fundo de um cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E os irmãos conhecem o final da história, como num último ato de sua vida, ele comete suicídio, e no seu suicídio, ele acaba destruindo também muitos filisteus. Mas era para ter sido assim? Não era. Não era. Um jovem promissor, abençoado, que tinha um pai e uma mãe amorosos,
o pai e a mãe tementes a Deus, escolhido por Deus, tantos dons, tantas riquezas. O menino cresceu, mas ele não amadureceu. E aí ele foi tomando decisões insensatas. E essas decisões insensatas foram fazendo ele descer. Espiritualmente foi descendo, até que ficou totalmente enredado pelas consequências de sua decisão. Acabou literalmente no meio das ruínas, quando ele derruba o templo de Dagon. E ele morre debaixo daquelas ruínas, sua vida em ruínas. E fica um alerta para nós aqui. E para nós, jovens, não desperdice sua vida, jovem. Não desperdice sua vida. E se você, tanto jovem como irmãos mais velhos, você se identifica com essa história, você fala assim: pastor, eu já fui um sol no passado que brilhou, assim, eu tinha um brilho, mas eu fui perdendo por causa do pecado, de decisões, da minha carnalidade, eu fui ficando mundano, e eu fui murchando, e esse sol foi escurecendo. Em nome de Jesus, hoje, meu irmão, tome uma decisão de se reconsagrar a tua vida para Deus. Porque Deus deu chances e mais chances para Sansão. Deus deu chance sobre chance para que ele não terminasse aonde ele terminou. Porque ele era um amado de Deus. Você é amado de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. E talvez você ficou como Sansão, você foi descendo. Você hoje olha e fala assim: é verdade, pastor, é verdade. Eu já fui muito mais iluminado do que eu sou hoje. E as decisões que eu fui tomando na vida foram me esfriando. Eu sou um sol que esfriou. Eu sou um sol, eu fui ficando mundano, insensato, carnal. E eu fui ficando imaturo como Sansão. E Deus está dizendo hoje para você: então, filho, se arrependa. Sabe por quê? E eu encerro com essa palavra. A insensatez, meu irmão, não se caracteriza pelas decisões desastradas que a gente toma, porque todos nós já tomamos decisão desastrada na vida. É ou não é verdade? É ou não é verdade? A insensatez não se caracteriza pela decisão desastrada, mas a insensatez se caracteriza quando eu não me arrependo da decisão desastrada. E eu continuo descendo. E Deus falando. E eu continuo descendo. É quando eu não me arrependo, não reconheço essa decisão desastrada e não deixo o meu pecado, não mudo. Esse é o insensato. O insensato não é quem? Porque todos nós tomamos decisões, às vezes no impulso você pode ter ido para Tímina, amém, irmão? Mas aí a palavra vem e mostra assim: você viu que deu tudo errado em Tímina? Porque, irmãos, deu tudo errado em Tímina. Tudo errado. Aí o que ele faz? Ele reconhece, se arrepende? Não, ele continua indo para o território filisteu, atrás de mulher filisteia. Ele continua indo. Continua insistindo. Insensatez não é quando a gente comete um erro. Insensatez é quando eu me recuso a me arrepender do erro, a reconhecer meu erro, a abandonar, a pedir graça para Deus, para dizer assim: Senhor, me livra disso, Senhor. Porque eu aprendi com os meus erros, amém? O sábio aprende com os seus erros, o insensato insiste e continua. Por isso que eu falo para você, talvez você já tomou decisões de ir para Tímina, decisões desastradas. Hoje, em nome de Jesus, reconheça, se arrependa
e tome uma decisão de se reconsagrar tua vida para o Senhor. Porque ainda dá tempo. Mas, meu irmão, não brinque com o mal, porque chega um dia que a gente toma a decisão final e a gente dá a descida final, onde a nossa vida caminha para as ruínas. Se arrependa, se consagre, volte para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui.